Então vamos lá, galera. Eu sou o professor Vitor Provenzano e hoje a gente vai trabalhar, na verdade nós vamos dar continuidade ao módulo que você começou a trabalhar na aula anterior, que é o módulo de Ara Vargas. Você falou sobre a crise da República Oligárquica, o movimento de 1930, a chegada do Vargas ao poder, o período do Estado de compromisso e do governo provisório. Hoje a gente vai falar sobre o governo constitucional e o Estado Novo. Quando a Constituição de 1934 ficar pronta, não estamos mais falando de um governo provisório, e sim de um governo constitucional. E o governo constitucional do Vargas vai se estender de 1934 até 1937. E é importante você entender que nós estamos falando de um contexto, de um cenário do entre-guerras. E o entre-guerras é marcado por intensa radicalização política. O entre-guerras é um cenário marcado pela polarização ideológica. O entre-guerras é marcado pela ascensão e o fortalecimento do socialismo, especialmente depois da consolidação da Revolução Bolchevique na Rússia. O entre-guerras é marcado pela ascensão de regimes de tipo fascista, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. O entre-guerras é marcado pelo descrédito, pela crise do modelo liberal, do liberalismo político, do liberalismo econômico, especialmente depois dos efeitos devastadores da crise de 1929. Esse é um quadro de tensão, esse é um quadro de radicalização, esse é um quadro de polarização. E eu te pergunto o seguinte: esse tipo de polarização também se manifestava no Brasil? Claro, é óbvio que nós temos reflexos dessa polarização no Brasil. E durante o governo constitucional de Vargas, esses reflexos ficam muito claros quando a gente para analisar esses dois grupos. A A e B, a Ação Integralista Brasileira, que vai se apropriar de características dos regimes de tipo fascista. A apropriação não é copiar e colar, mas é evidente que existem muitos elementos semelhantes, muitas confluências entre o programa e o discurso da A e B e dos regimes fascistas na Europa. A Ação Integralista Brasileira, por exemplo, defende o ultranacionalismo, o anticomunismo, o intervencionismo, a ideia de um partido único e a consolidação de um Estado corporativista. Esse aqui é um elemento importante, tá? O Estado corporativista está associado àquela ideia de negar o embate de classes, de negar o princípio marxista da luta de classes. O Estado corporativista, ele não nega a existência de classes sociais. O que ele nega é esse embate revolucionário de classes. Porque para o Estado corporativista, tanto o operário como o dono da fábrica, tanto o camponês como o dono da terra, estariam trabalhando pelo mesmo objetivo, que seria o fortalecimento do próprio Estado. A figura de liderança dessa ação integralista brasileira, Plínio Salgado. Olha o Plínio Salgado aí, ó. E não só no programa e no discurso, mas também na questão que envolve a construção da imagem, essa ação integralista brasileira vai se aproximar desses regimes de tipo fascista. Por exemplo, com a utilização do uniforme. Na Itália você tem os camisas negras, na Alemanha os camisas pardas, no Brasil a ação integralista adota a camisa verde e o uniforme inclusive como um elemento importante dentro desse contexto que visa subjugar identidades. Dentro desse próprio princípio de um Estado corporativista, a utilização do uniforme era um elemento importante, significativo. Cartazes de propaganda, ó, a Nauê, eles utilizavam uma saudação, a saudação ó, resgatada pelo Mussolini, incorporada pelo regime nazista, também vai ser utilizada pela ação integralista brasileira, levantavam a mão, faziam um gesto e diziam Anauê. Anauê é uma palavra de origem tupi, que para os integralistas vai acabar sendo apropriada a ideia de você é meu irmão. Adotam como símbolo isso aqui, ó. Que letra é essa, hein? Caráter transdisciplinar da aula. Que letra é essa? Sigma, que representa o somatório.
a ideia de um somatório de forças dentro desse contexto que envolve A e B, cartazes de propaganda, ó, fora do integralismo não há nacionalismo. Nós temos confluências, muitas semelhanças dentro desse quadro de polarização, dentro desse contexto do entre guerras, entre A e B e os regimes de tipo fascista. Por outro lado, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, uma frente ampla que vai reunir diferentes segmentos e que tem como ponto em comum o antifascismo. Dentro dessa frente ampla da ANL, nós temos socialistas, nós temos trotskistas, nós temos comunistas, nós temos antifascistas, nós temos até determinados segmentos liberais que fazem parte da Aliança Nacional Libertadora. E que vão adotar um programa e um discurso pautados na reforma agrária, na nacionalização de empresas estrangeiras, no não pagamento da dívida externa. A figura de liderança da ANL é do Luiz Carlos Prestes, que também era figura de liderança do Partido Comunista no Brasil. Então, quando a gente fala sobre essa frente ampla, ela vai englobar diferentes segmentos, mas dentro desse quadro de polarização, vai acabar se aproximando, em muitos aspectos, da ideologia, de aspectos que envolvem a consolidação de uma ideologia socialista, ou de um programa socialista, melhor dizendo. De toda forma, é uma frente ampla que vai contar com a participação de diferentes segmentos e que tem como aspecto em comum o antifascismo. Quando você se depara com a polarização do entre guerras, você enxerga reflexos dessa polarização no Brasil a partir da A e B, que tem como um dos pontos fundamentais o anticomunismo, e da ANL, que tem como um dos pontos fundamentais o antifascismo. É justamente dentro desse cenário, que também se manifesta no Brasil, que o Vargas consegue a aprovação da Lei de Segurança Nacional em abril de 1935. A Lei de Segurança Nacional dava ao presidente, dava ao Poder Executivo, o direito de cassar mandatos, perseguir partidos que, de alguma maneira, ameaçassem a segurança nacional. O próprio presidente definia o que ele considerava como uma ameaça à segurança nacional. E tinha autorização para cassar mandatos, para estabelecer uma política de perseguição, para dissolver partidos, visando ou utilizando como justificativa essa lógica da segurança nacional. Esse discurso do Vargas acaba ganhando mais força depois de novembro de 1935, com o episódio conhecido como a Intentona Comunista. A ANL, liderada pelo Prestes, que também era figura de liderança do Partido Comunista, tenta um golpe de Estado, tenta chegar ao poder através de um golpe. O golpe acaba fracassando. E o Vargas, se apercebendo do contexto que estava inserido, começa a adotar cada vez mais um discurso centralizador. Vargas sempre teve um aspecto associado à centralização política. Mesmo com uma Constituição relativamente liberal e democrática, em alguns aspectos, como a Constituição de 1934, mas o Vargas sempre teve a veia da centralização. E ele se apercebe desse contexto, se aproveita desse contexto para aprimorar o seu discurso centralizador, onde só um governo forte, com poder político centralizado, seria capaz de garantir a estabilidade, de evitar tentativas de golpe de Estado, de lidar com um cenário de radicalização e polarização como nós acabamos de analisar. Em 1937, um ano antes das eleições de 1938, porque você se lembra, a Constituição de 1934 previa eleições presidenciais para 1938, em 1937, o governo divulga a descoberta do chamado Plano Cohen. Um plano organizado aí segundo a divulgação do plano, organizado por segmentos comunistas com a aliança de membros da ANL, com a participação de membros da ANL, melhor dizendo, com o objetivo de tomar o poder. Um golpe de Estado agora mais organizado, de forma mais preparada
esse grupo tentaria novamente depor o Vargas e tomar o poder no Brasil. Acontece, galera, que o golpe era falso. Na verdade, o plano era falso. O plano, ele foi divulgado pelo governo brasileiro, mas foi criado pelo próprio governo Vargas. Pô, professor, por que o governo Vargas ia criar um plano que envolvia um golpe nesse... Porque esse plano serviria como justificativa para esse discurso centralizador. Olha aí, vão tentar de novo, olha aí a instabilidade política. E evidentemente que, a partir da divulgação do Plano COI, o Vargas tinha uma justificativa. A justificativa que ele queria, que ele precisava para fechar o Congresso, decretar estado de sítio e dar início a um novo momento, a um novo período dessa chamada Era Vargas, o período do Estado Novo. E, galera, quando a gente fala sobre o Estado Novo de Vargas, a gente está falando de um dos momentos mais importantes, não só da Era Vargas de 30 a 45 ou de 51 a 54, mas do contexto que envolve o Brasil no século XX. O Estado Novo, ele é um regime marcante porque, evidentemente, a gente está falando de uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Ele é um regime marcante porque a gente vai destacar aspectos econômicos significativos. Ele é um regime marcante porque está associado à própria participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Utilizando o Plano COI, o Vargas tinha uma justificativa para fechar o Congresso, decretar estado de sítio e dar início a um novo modelo, o Estado Novo. E qual você acha que foi a primeira providência adotada por Vargas quando estabelece o Estado Novo, o fechamento do Congresso, o estado de sítio? Essa aí. O professor, ele suspende a Constituição de 1934 e dá início à elaboração de uma nova Carta Constitucional. A Constituição de 1937, também conhecida como a Constituição Polaca. E preste atenção porque existem elementos importantíssimos dentro dessa Constituição. Muita gente costuma comparar o Estado Novo de Vargas com os regimes fascistas, especialmente da Itália, nesse contexto do entre guerras. Existem semelhanças? Existem. Existem confluências? Existem. Mas também existem diferenças significativas. Vamos analisar. Primeiro, a Constituição de 1937 garante o fortalecimento do poder executivo. O fim do federalismo, da autonomia para os estados. Vargas, inclusive, vai chegar a organizar aí uma cerimônia de queima das bandeiras estaduais. As bandeiras estaduais são queimadas. Ao final dessa queima de bandeiras, surge uma grande bandeira do Brasil, uma grande bandeira nacional, um elemento simbólico desse contexto do federalismo. Os interesses ou disputas estaduais estariam suprimidas em nome da força do próprio Estado. A Constituição de 1937 é apartidária. O que é isso, professor? Não permite a existência de nenhum partido ou organização política. Inclusive, os integralistas que acreditavam que teriam uma participação mais ativa nesse novo regime acabam ficando insatisfeitos com esse aspecto do apartidarismo, tentam um golpe de Estado que também acaba fracassando. Esse aqui é um elemento importante porque quando a gente fala sobre confluências e semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, de fato existem muitas. O fortalecimento do poder executivo, o culto à figura de liderança, a perseguição aos opositores, a máquina de propaganda. Agora, também existem diferenças, e essa aqui é uma das mais importantes. No governo fascista italiano, tudo gira em torno do partido. No governo nazista, na Alemanha, tudo gira em torno do partido. Aqui a Constituição é apartidária, a figura central da política é o Getúlio. O que garante um fortalecimento ainda maior da figura do presidente. O Estado corporativista é um elemento importante desse novo regime. Aquilo que nós debatimos agora há pouco. E a ideia do corporativismo também é uma semelhança, uma confluência entre o Estado Novo e os regimes de tipo fascista. A ideia é de negar o embate de classes
porque operário e dono de fábrica, camponês e dono de terra estariam trabalhando pelo mesmo objetivo, o objetivo em comum, o fortalecimento do próprio Estado. É durante o Estado Novo de Vargas que a gente tem a consolidação das leis de trabalho de 1943. Você se lembra que na Constituição de 1934 nós já temos a incorporação de uma legislação trabalhista, mas a CLT definitivamente pronta aí em 1943, garantindo aí demandas de um movimento operário que há muito reivindicava uma legislação trabalhista no Brasil. Importante salientar, tá, que isso não é um presente do Vargas à classe trabalhadora, é uma conquista de um movimento operário. Evidentemente que o Vargas foi habilidoso ao utilizar essas demandas, inclusive com o objetivo de controlar o próprio universo do trabalho, inclusive exercendo um controle sobre os sindicatos. O sindicato só poderia existir se atrelado ao governo Vargas. E é importante destacarmos que essa CLT de 43, ela não é extensiva ao trabalhador do campo. O trabalhador rural não é abraçado por essa legislação trabalhista, tá? Então esse aqui é um aspecto importante que merece destaque. A criação do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que tinha por objetivo estabelecer uma moralização e uma profissionalização do serviço público brasileiro. Inclusive com a expansão dos concursos públicos, visando preparar servidores para trabalhar no funcionalismo. E o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, esse aqui, sem dúvida alguma, o órgão mais importante desse Estado Novo e de toda a era Vargas. Ah, professor, eu sei, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ó, aquele que fazia censura. Beleza. Aqui, ó, a Alerj foi sede do DIP durante o Estado Novo de Vargas. Um prédio histórico, não só associado ao contexto que envolve a cadeia velha, mas também a ser sede do DIP aí no contexto do Estado Novo. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele fazia sim a censura, você está correto. A censura, a perseguição aos opositores, era uma característica significativa desse Estado Novo. Mas eu quero que você entenda que o DIP ia muito, mas muito além disso. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele era o responsável pela valorização da imagem do Vargas. O Departamento de Imprensa e Propaganda era responsável por isso aqui, ó, por associar a figura do Vargas, do Getúlio, ao contexto do universo do trabalho, trazendo justamente aquela ideia de que é o Vargas que presenteia os trabalhadores com essa legislação. Perceba aqui, ó, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, aqui você está apagando a luta de um movimento operário que há muito reivindicava essa legislação trabalhista, que estava se organizando, que estava há muito solicitando aí uma maior atenção do Estado por parte desse universo do trabalho. Então, é a função do DIP esses cartazes de propaganda, por exemplo, associando a figura do Getúlio ao 1º de maio. É a função do DIP isso aqui é a carteira profissional do Vargas. Cara, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. 000001. Vargas, o primeiro trabalhador do Brasil. Isso aqui tem um simbolismo muito forte. Isso aqui é a função do DIP. As cartilhas escolares, a radiodifusão, a utilização do rádio como um meio de comunicação primordial, um elo de ligação entre o governo e as massas, função do DIP. Os comícios, os discursos em São Januário, no estádio do Pacaembu, reunindo milhares e milhares de pessoas, organizado pelo DIP. A censura, evidentemente, nós temos músicas que são censuradas, peças de teatro que são censuradas, fazem parte desse contexto do Departamento de Imprensa e Propaganda. Óbvio que a censura é um elemento importante, mas não é a única função do DIP. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai muito além disso. Beleza?
Outro ponto que merece destaque são os aspectos econômicos. E durante todo o governo Vargas, mas em especial no Estado Novo, nós temos o objetivo de diversificação da atividade econômica. Um Estado interventor que procura atuar diretamente na economia, visando a consolidação de uma política de fomento industrial. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda é um país majoritariamente rural, agrário, e tem a sua economia pautada na exportação de gêneros agrícolas, fundamentalmente naquele contexto do café. Óbvio que não significa dizer que não existiam outras atividades econômicas, claro que existiam. Também não significa dizer que não existiam indústrias, existiam. Você já falou sobre surto de industrialização no Segundo Reinado, durante a própria República Oligárquica com a política de substituição das importações. Agora, é durante a Era Vargas, ganhando destaque aí durante o Estado Novo, que a gente tem uma política de Estado que visa consolidar um programa de industrialização no Brasil. E se você vai investir em uma política de desenvolvimento industrial, qual é o primeiro setor da indústria que você vai destacar? É esse aí mesmo, a indústria de base. E dentro dessa política de fomento industrial, nós temos a criação da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Vale do Rio Doce, em 42, a Fábrica Nacional de Motores, em 43, que inclusive produz motores que serão utilizados em outras indústrias. Esse aspecto de diversificação da atividade econômica para que o Brasil não fique economicamente dependente da exportação de um gênero agrícola fazia parte aí desse contexto que envolve a Era Vargas, especialmente o Estado Novo. É durante o Estado Novo de Vargas que estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí eu te pergunto, qual é a posição do Brasil no início da Segunda Grande Guerra? Quando a guerra tem início, o Brasil vai adotar uma postura de neutralidade, o que o próprio governo vai chamar de equidistância pragmática. Primeiro porque o Brasil mantém relações econômicas, laços comerciais com os dois lados. Comercializa com os países do eixo, com a Itália, com a Alemanha, com o Japão. Mantém, óbvio, relações comerciais com um bloco de países aliados. Segundo, dentro do próprio governo Vargas existia uma divisão. Existiam aqueles que simpatizavam com os regimes de tipo fascista, e da Itália e da Alemanha especialmente, e tinham aqueles que viam numa aliança com os Estados Unidos uma possibilidade de tirar vantagens nesse contexto da Segunda Grande Guerra. Quando a guerra tem início, o Brasil adota uma postura de neutralidade, a chamada equidistância pragmática. Mas eu vou te dizer uma coisa, a participação brasileira na Segunda Guerra era cobiçada pelos dois lados. Pô, calma aí, Vitor, tu está exagerando. Se o Brasil nem tinha uma força militar tão significativa assim, como é que a participação brasileira era cobiçada pelos países do eixo, pelo bloco de países aliados? Era por alguns motivos. Primeiro, localização geográfica. O Brasil com a costa toda voltada para o Atlântico seria um elemento importante para garantir, por exemplo, o abastecimento de aeronaves, de embarcações, fundamentalmente por parte dos Estados Unidos, num cenário que envolvia aí o contexto das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Não à toa, bases norte-americanas serão instaladas no Nordeste brasileiro, garantindo aí um salto, um trampolim para a África e também para a Europa. Outro ponto que merece destaque, muita matéria-prima extraída do Brasil foi utilizada nos esforços de guerra, especialmente extraída lá do norte do Brasil. Isso aí mesmo que você está pensando. O látex para a fabricação da borracha era um elemento importante que fazia parte dessa cobiça da participação brasileira no conflito. Outro ponto que merece destaque, somos o maior país da América do Sul. A entrada do Brasil de um lado ou de outro do conflito poderia alterar ou trazer uma influência significativa para a geopolítica do continente. Então, nós temos uma cobiça pela participação brasileira, tanto dos países do eixo como o bloco de países aliados. E, novamente, o Vargas vai utilizar a sua habilidade política, ele se apercebe desse contexto.
e começa, coloca aí entre milhões de aspas, tá? A barganhar essa participação brasileira. Beleza, Itália, Alemanha e Japão querem que eu participe da guerra ao lado do eixo? Sem problema, o que eu vou ganhar com isso? O bloco de países aliados, os Estados Unidos querem que eu entre aí do lado de vocês? Beleza, o que eu vou ganhar com isso? E nós passamos a identificar, a partir daí, uma aproximação significativa entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, dentro de uma perspectiva que envolvia a política externa norte-americana, a chamada política de boa vizinhança. E essa política de boa vizinhança, óbvio, tem como objetivo garantir a influência norte-americana no continente, mas ela está pautada em uma série de instrumentos. Professor, empréstimos e investimentos? Sim, óbvio. Inclusive, muitos desses empréstimos cooptados pelo governo brasileiro dentro dessa política de aproximação foram utilizados aqui, ó, na construção da CSN. Foram utilizados nessa política que visava o fomento industrial. Mas também uma aproximação cultural. A política de boa vizinhança tem muitos braços, o braço político, o braço econômico, o braço cultural. Esse aqui é um elemento importante. Ó. Os Três Cavaleiros, no Brasil o filme fica conhecido como Você Já Foi à Bahia. A amizade entre o Pato Donald, o Zé Carioca e o Pantito. Uma amizade inquebrável, uma amizade muito forte, muito significativa. Estados Unidos, Brasil e México. Dentro desse contexto que envolve a política de boa vizinhança, esse era um instrumento que tinha como objetivo criar laços culturais, criar laços de identificação. Então, é importante que você entenda que essa política ela tem muitos braços. Ela está associada aos empréstimos e aos investimentos? Claro que está. Ela está associada a uma aproximação política de governos? Claro que está. Mas ela também está associada a uma ideia que envolve uma aliança cultural ou uma ampliação de uma influência cultural. Beleza? A partir do momento que o governo brasileiro se aproxima cada vez mais do governo norte-americano, você tem a Alemanha estabelecendo uma zona de bloqueio no Oceano Atlântico, inclusive bombardeando navios brasileiros que passavam aí por essa zona de bloqueio estabelecida pelos alemães. Quando navios brasileiros são bombardeados nessa zona de bloqueio do Atlântico, a opinião pública exige algum tipo de resposta. E o governo Vargas vai dar a resposta. A resposta é a declaração de guerra em 1942. O Brasil declara guerra à Alemanha, o Brasil declara guerra ao eixo e entra definitivamente no conflito. Agora, tem um aspecto importante aí, tá? Declarar guerra é uma coisa. Ter uma força militar preparada para atuar diretamente em campo de batalha é outra totalmente diferente. E é justamente por isso que o governo Vargas também vai investir no militarismo nesse contexto. Com a criação da FAB, a Força Aérea Brasileira, com a criação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que vai adotar, inclusive, como símbolo a cobra fumando. Por que a cobra está fumando, professor? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial era vista de forma cética, tanto dentro como fora do Brasil. Muita gente dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ter uma força militar preparada para atuar efetivamente em campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. A FEB é criada e adota como símbolo a cobra fumando. Quando a gente fala sobre a participação do Brasil nas guerras mundiais, muita gente trata isso de uma forma meio pejorativa ou superficial. De fato, a participação do Brasil na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, foi uma participação muito discreta. O envio de contingente médico, de suprimentos e da DENOG, da Divisão Naval, inclusive com aquele episódio da Batalha das Toninhas, mas enfim, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ela é muito mais significativa. A gente tem um número considerável de soldados se deslocando para participar efetivamente de campo de batalha na Itália
e que acaba, evidentemente que eles não lutam sozinhos, são incorporados ao 5º Exército norte-americano, mas acabam obtendo algumas vitórias importantes com o apoio do 5º Exército norte-americano e com o apoio de antifascistas italianos. Os partisãs italianos são elementos importantes aí que envolvem a própria participação brasileira e a campanha da FEB, da Força Expedicionária, durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai atuar fundamentalmente aqui, na região norte. As forças aliadas invadem a Itália pela Sicília, pela região sul, e marcham em direção à região norte, que é a região mais industrializada de maior força econômica. E o eixo, especialmente as forças fascistas e nazistas, montam um sistema de defesa na chamada linha gótica. E o Brasil vai atuar justamente ultrapassando essa linha de defesa e obtendo vitórias importantes em regiões como Montese, Monte Castelo, Fornovo, enfim, Pistoia. A gente tem uma participação importante do Brasil nesse cenário que envolve a Segunda Grande Guerra, tá? Vamos continuar, porque essa aqui é um monumento na região de Monte Castelo. Monte Castelo é uma região que fica nos Apeninos e evidente que é uma região estratégica, porque quando você está em uma situação de batalha, de conflito, você quer ocupar o posto mais alto. Você tem uma visibilidade melhor do campo de batalha, da movimentação das tropas inimigas. O Brasil vai atuar na ocupação dessa região de Monte Castelo, libertando a região de Monte Castelo do domínio das forças nazifascistas. Acontece que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela acaba criando uma contradição para o próprio governo Vargas. Porque o Brasil está enviando soldados para lutar contra regimes ditatoriais, autoritários na Europa, mas aqui dentro, o Estado Novo de Vargas é um regime desse tipo. Inclusive que guarda muitas confluências com o regime italiano, com o regime alemão. Isso acaba criando uma contradição interna que vai tornar o governo Vargas insustentável. Nós temos o Manifesto dos Mineiros exigindo um processo de redemocratização, de abertura política, e o Vargas, mais uma vez utilizando a sua habilidade nesse cenário, ele decide fazer o seguinte: ele percebe que a contradição é evidente, ele percebe que existe uma pressão pela redemocratização. Então o que ele decide fazer? Deixa comigo, eu mesmo vou iniciar o processo de abertura. E ele dá início a um processo de abertura permitindo, por exemplo, a criação de partidos. PTB, PSD, UDN, guarda esses nomes aqui, essas siglas, porque vamos falar muito sobre elas no período conhecido como intervalo democrático no Brasil. Garante, através da criação de partidos, o início desse processo de abertura política. A lei de anistia, aqueles que foram perseguidos ou presos durante o contexto que envolve o Estado Novo, acabam ganhando a liberdade, ou coloca entre milhões de aspas de novo, o perdão político dentro desse cenário que envolve a abertura. O próprio Vargas, e com a ajuda do DIP, alimenta um movimento conhecido como movimento queremista. Queremos a abertura, queremos a redemocratização, queremos tudo isso com Vargas no poder. Só que a situação do Vargas era insustentável. Em 1945, o Vargas acaba sendo deposto, deixa o governo com a seguinte frase: eu saio, mas eu vou voltar. E volto nos braços do povo. E ele não estava mentindo. Quando a gente começar a trabalhar o período do intervalo democrático, nas eleições de 1951, Vargas acaba assumindo o comando do governo, volta aí nos braços do povo, como ele disse que faria quando foi deposto em 1945. Galera, fechamos aí o governo constitucional e Estado Novo. Um abraço e até a próxima.